Bote a Boca no Trombone, entrevista. Santa Catarina registrou abstenção de 22,47% do eleitorado nas eleições em 2020. Isso mostra que muitos eleitores não votaram. Quais os fatores, Adilson? Pandemia ou insatisfação? Nós vamos conversar com o professor e advogado Alexandre dos Santos Pris, que está conosco para falar justamente sobre este assunto. Doutor Alexandre, bom dia. Bom dia, Caleb, bom dia, Adilson, bom dia a todos os ouvintes da rádio, uma satisfação estar com todos vocês aqui nessa manhã. Qual é a ótica, então, em relação a que Caleb já contextualizou desta abstenção no estado? E ainda digo mais, né? Em Balneário Camboriú passou dos 30% de abstenção também. Bem, em primeiro lugar, a pandemia, obviamente, as pessoas ficaram com receio dessa contaminação e esse momento em que vivemos. Mas, sem dúvida, a questão do desgosto com a política, o desencantamento com o Estado e a situação em que nós vivemos também, de não termos novas lideranças, e eu também atribuo a falta de lógica nos arranjos políticos. A comunidade, ela efetivamente se desencantou com os arranjos políticos, as coligações, as lideranças. Nós não vemos novas lideranças, nós não vemos respostas adequadas pelos nossos políticos, na sua grande maioria, vamos assim dizer, né? E então a comunidade está bem cansada disso tudo. Eu atribuo a abstenção a esses fatores, é a minha opinião, né? Certamente. Bom dia, Caleb Moreno. Você vê que em Florianópolis, capital catarinense, 38.727 pessoas deixaram de votar. Aí quando a gente dá um pulo lá para Blumenau, Adilson, 66.873 eleitores, corrigindo aquela informação inicial, quase 67 mil eleitores não foram às urnas votar. É muita gente não votando, que inclusive esse número aqui poderia, né, definir uma eleição, né, doutor? Sem dúvida, se somarmos aí esses votos que não foram dados, ou até os brancos, nulos, em alguns municípios, em algumas situações, eles seriam decisivos para mudar o resultado. Mas isso mostra, a urna está dando uma resposta, né? A urna está dando um recado para a administração pública e para os gestores. É essencial que você tenha lógica. Nós tivemos uma reunião aí, como se vê, de partidos, legendas que são antagônicas, que muitas vezes se reúnem apenas para a chegada do poder. E isso cada vez mais o brasileiro tem se politizado. Embora os nossos pastos sejam pequenos, no sentido da politização, o brasileiro tem se politizado. O brasileiro tem aberto seus olhos e, ainda que seja devagar, mas nós temos caminhado para uma melhora aí no nosso voto. E isso nós já estamos vendo nas urnas, ou estamos vendo nessa repulsa de eu não vou às urnas. Professor Alexandre, né? A questão de dar o recado, importante essa colocação sua, foram dados recados para muitos candidatos, inclusive candidatos que se reelegeram, mas já tiveram uma queda no número de votos com relação a outra eleição, isso falando aqui da nossa cidade também. A não coligação por conta dos vereadores, e ainda há possibilidade para a majoritária. Será que não seria interessante também eliminar a coligação também para a majoritária e o candidato a prefeito e vice seja um chapa pura, digamos assim? Perfeito. Com a reforma, vedou-se, né, proibiu-se a coligação nas eleições no legislativo, em especial aí, agora nós enfrentamos a de vereador. Olha, não permitir coligação para o Poder Executivo pode ser uma saída, pode ser uma tentativa, pode ser uma experiência, e eu acredito que os poderes constituídos devem trabalhar para essas mudanças, assim que nós vamos testar. Eu vejo como uma possibilidade. O detalhe é que nós não temos no Brasil aquela fidelidade à ideologia. Então, por conta disso, nós ainda vemos partidos com ideias antagônicas que acabam por se reunir para angariar o voto. Então, pode sim ser uma
uma saída interessante, ao menos para testar muitas coisas. As leis são alteradas e com a finalidade de se tentar essa melhoria. E por que não fazer dessa forma para que nós tenhamos aí uma melhor votação, uma melhor participação popular, e não somente, mas uma melhor representatividade, né? Uma melhor representatividade. Quando a gente observa o número de abstenções de pessoas que não fizeram parte das eleições deste ano, e temos o voto facultativo no Brasil, ou seja, obrigatório, e comparamos as eleições norte-americanas para presidente, e vimos lá que o voto não é obrigatório, e tivemos uma participação de mais de 150 milhões de eleitores nos Estados Unidos que voluntariamente votaram nos seus candidatos à presidência. Será que no Brasil, com essa tendência, essa redução significativa de pessoas indo às urnas, poderá mudar futuramente essa questão do voto facultativo? Olha, o voto facultativo ele é uma polêmica, né? A Constituição fala que o voto é obrigatório na faixa etária acima dos 18 anos e abaixo dos 70, né? É sempre polêmico falar de facultatividade de voto, né? Mas eu não sei se o brasileiro ainda tem essa maturidade. Eu ainda penso que nós temos sim que ir às urnas e expressar a nossa vontade. Agora, se fosse facultativo, não sei se nós teríamos essa adesão toda, sabe? O desencantamento, como eu falei no começo, ainda é muito grande. A falta de vontade de se inteirar de quem são os candidatos, das suas propostas, ainda é baixa a nossa participação. Então, eu penso que a facultatividade ainda não é um momento, né? Respeitado quem entende sentido contrário. Até porque, né, professor Alexandre, o brasileiro não é tão patriota assim, né? O brasileiro é mais do jeitinho e das vantagens que pode ter numa época de eleição, né? Sem dúvida. Infelizmente, ainda votamos pelo que o sujeito pode fazer por mim, o meu grupo, e não pelo que o sujeito pode fazer pela coletividade ou pela comunidade. Nós sempre estamos vendo na internet, nas mídias, tantas coisas ruins que acontecem no período eleitoral, né? Informações, notícias a respeito de propostas, de candidatos, de posturas não democráticas e não republicanas. Infelizmente ainda é assim, mas o saudável seria que o brasileiro pudesse se informar, conhecer quem é a pessoa, saber a sua conduta social, o que ela efetivamente faz, o seu engajamento comunitário, e aí sim depositar confiança. Mas como você disse, infelizmente nós todos, e eu me incluo, né? Não estou aqui apontando para ninguém. Sim, eu também, exatamente, também me incluo. Todos nós ainda temos essa postura, o que o sujeito é do meu bairro, é do meu grupo, ou vai ajudar a minha forma de pensar, a minha turma, vamos assim dizer, de grosso modo, né? Então, infelizmente, ainda há é necessário ainda uma melhor politização, como eu também falei. É uma tendência, é a questão da eleição. Qual a sua análise da eleição de 2020, essa eleição que nós vivenciamos agora no domingo, até mesmo com, seja a participação da mulher, né, um crescimento da esquerda, mas não hegemônica, que são há um crescimento da esquerda em algumas prefeituras, o PT perdendo espaço no Brasil, o crescimento do Boulos em São Paulo, inclusive com propostas, né, que podem, caso eleito, serem inviáveis de aplicabilidade, que é a regulamentação, carteira de trabalho, carteira assinada para quem trabalha com aplicativo e outras, taxação do valor de corridas para motoboy, mototaxista e outras situações. Qual a sua análise como um todo nesse contexto que nós estamos vivendo e também do resultado das eleições 2020? Olha, eu notei, eu constatei que a eleição foi muito tranquila, apesar de efetivamente termos alguns pontos, alguns momentos em diversos municípios houve problemas, né, assim, pontuais, muito pontuais, mas eu vi que no todo a eleição foi muito tranquila. Agora, a participação da mulher cresceu efetivamente, né, a participação da mulher, que é essencial, ela cada vez mais protagonista nesse processo. Foi muito bonito ver cada vez mais, e é bonito e é essencial para o Estado democrático e para o ser humano, que a mulher cada vez mais esteja envolvida, né, na política. E efetivamente, não por discurso, mas na prática, na realidade, é essencial que a mulher esteja nas decisões do Estado. O que a urna disse
e aí eu digo um fato, né, o recado da urna é que, seja ideologia de direita ou de esquerda, isso oscila muito, né? Mas a urna também já deu o recado que discursos assim, exagerados, discursos autoritários, esses discursos não, cada vez mais, eles terão espaço reduzido, né? Então, a urna cada vez mais espelha aí que o brasileiro, ele tende ao equilíbrio, ele não quer os polos, ele não quer os extremismos, então a urna parece dar um recado nesse sentido. Era isso, então. Não tem comentário aqui, ó. Para aí, professor, segura um pouquinho, né? O Heitor, bom dia. O povo não foi às urnas por conta dos políticos que roubam o povo. É um comentário do Heitor. E a Valdirene, geralmente vemos políticos não fazendo nada por ninguém. Se aparece um que diz que fará algo pela gente, mesmo que atinja só um grupo, nós votamos. Opinião da Valdirene e do Heitor também, professora? Exato, é o desencantamento. A pessoa não acredita mais, ela não tem mais a vontade de participar, a palavra do outro sabe que ela não tem crédito, a pessoa não fica com aquele azedo no sentido de, poxa, eu sei que o sujeito vai pegar o meu voto, né, pede o meu voto e depois não vai cumprir com o que falou. E isso é extremamente antidemocrático, né? Então, o que nós precisamos é de novas lideranças, pessoas realmente comprometidas com a ética e não com um falso moralismo ou um discurso de piedade, não, mas um discurso sério, alguém que queira na prática efetivamente trabalhar para o povo, trabalhar para a administração, fazer como legislador ou como administrador, mas que trabalhe em favor do coletivo, em favor do povo, e que siga aí ditames éticos e um comportamento dentro da moral pública, né? Não moral religiosa, que me refiro, mas a moral pública, que faça bem feito, que faça com boa fé e transparência. Muito obrigado, prazer conversar com o senhor aqui. Sempre teremos os microfones abertos para um assunto tão relevante, importante para a nossa comunidade. Eu agradeço o convite e sempre estou à disposição de todos vocês. Uma honra mais uma vez conversar sobre um tema tão importante. Como eu digo, a política deve estar na boca do nosso povo, porque é só assim que nós seremos politizados e cada vez mais melhorar o nosso voto e a nossa participação social. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bote a boca no trombone.